Olá, seja bem-vindo, bem-vinda de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Sou a professora Érica Etienne e aqui eu compartilho minhas vivências como professora inclusiva, professora que trabalha com sala de recursos multifuncionais em atendimento educacional especializado e como professora de Fundamental 1, porque eu já ensinei do infantil ao 5º ano. Então, simbora? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o planejamento do Dia Mundial da Água. Lembrando que este vídeo não vai trazer para você um planejamento pronto, engessado, amarrado, porque esse não é o intuito do canal e muito menos o objetivo de um planejamento, mas que ele seja pensado para a sua turma, construído com objetivos alcançáveis para seus alunos, observando a idade cronológica e o ano escolar em que eles estão. Então, simbora comigo? Dica número 1. A primeira dica que eu trago para vocês é escolher vídeos. Escolha vídeos para passar com a turma, que trabalhem, que explorem a temática do Dia Mundial da Água de forma lúdica. Porém, se atente à idade cronológica, a idade e o ano escolar de sua turma. Vídeos muito infantilizados ou com muitas animações podem fugir do tema principal e impedir que as crianças absorvam aquele conteúdo que você está querendo passar. Então, é importante escolha os vídeos, assista antes, retire dali pontos importantes e que esse vídeo não fique perdido no meio do planejamento. A gente vai sentar, vai assistir aquele vídeo e depois vai partir para outra. Não é assim que funciona de forma efetiva. Então, traz esse vídeo para a aula, explora os pontos principais. Se for possível, assiste novamente. Você assiste uma vez, se for um vídeo curtinho, debate com a turma o que foi que viu, o que foi falado ali de importante. Depois assiste novamente e você vai ali sintetizar com as crianças o que foi a mensagem que foi passado naquele vídeo. Então é muito importante trabalhar dessa forma, para não ficar aquela coisa solta. Eu passo um vídeo, depois eu vou passar uma atividade que não tem muito a ver ali e fica aquela coisa meio desconectada. Dica número 2, eu trago para vocês a ideia de trabalhar experiências com a turma. Muito legal esse momento. Todas as crianças gostam, independente da idade, do ano escolar. Todas as crianças amam o momento de vivenciar aquelas experiências dentro da sala de aula, com o professor, com a professora que está ali os envolvendo. Uma dica que eu trago para vocês hoje, é muito importante a gente que trabalha com alunos, né, típicos ou alunos que não são típicos, crianças atípicas, como que estão dentro do transtorno do espectro autista, né, crianças com TEA, eles têm muita dificuldade de compreender o que não é concreto, né, de trabalhar com eles essa questão. Então, o experimento que eu trouxe para vocês é o seguinte: no recipiente você vai colocar água. Eu tingi essa água com tinta guache, só melei o pincel e sujei aqui. E vocês vão colocar dentro um animal marinho. Eu tenho esse peixe aqui, é de isca. Meu marido sempre pesca. Eu peguei, tirei o anzolzinho que tem e coloquei. Mas as crianças sempre vão ter naqueles baldinhos de areia. O que envolve isso tem. As crianças sempre têm brinquedinho. Meu filho tem, mas eu não encontrei. Ele mesmo trouxe esse aqui pra mim. Eu tirei da caixinha, tirei o anzol e a gente vai usar. Então, coloca o bichinho dentro da água, ele tá ali. E a gente vai brincar com as crianças poluindo, tá? É uma atividade que pode ser feita é indicado para educação infantil, mas que pode também ser feito com as crianças do 1º ao 3º ano, mais ou menos, porque a gente vai ver aqui questões de poluição. Então você vai rasgar papel dentro da água, joga canudo, bolsa plástica, o que tiver para poluir, você vai poluir essa água. E em seguida você vai utilizar aqui, eu coloquei pó de café e óleo e eu fiz essa mistura aqui que vai servir de poluição, né? Um agente poluidor da água. Por que o óleo, quando tem os vazamentos dos navios, é tão complicado de sair, os animais morrem? Então a gente vai vivenciar isso daqui na prática. Tem muitas reportagens falando sobre esses vazamentos que tem no oceano. Então, para as turmas maiores, mesmo que você faça isso daqui de forma lúdica, é uma atividade mais concreta, mas se você tem um aluno
No quinto ano, um aluno que é autista, que precisa dessa informação mais concreta, para depois você trabalhar um texto, você explora ali uma reportagem de TV, você mostra aquele vídeo, porque uma turma de quinto ano, a idade cronológica da criança é maior. Com o restante da turma, principalmente, você pode colocar, recortar, retirar da internet recortes de reportagens, e aí você vai explorar com a turma essas informações, né? O que é que acontece quando o óleo cai na água, como é que ficam os animais. Então tu vai colocar, deixa eu levantar aqui para vocês que não tá dando para ver, eu coloquei um recipiente transparente e eu vou colocar aqui, ó, a sujeira do café e eu vou percebendo que não se mistura. Não sei se vocês tá dando para ver aí. Tá vendo que o óleo vai ficando na superfície da água, o óleo e a água não se misturam, e é isso que a gente vai mostrar para as crianças. E o peixinho que tá aqui, quando ele vai bater na sujeira, a sujeira, ó, ele vai ficando todo sujo. E o que é que as crianças vão perceber? Que quando elas colocam o dedo na água, o dedo também vai sujando. E é difícil de limpar, não limpa, porque o óleo não se mistura com a água, então isso vai ficando bem concreto para a criança perceber como essa poluição afeta diretamente os animais, que não vão conseguir sair da superfície da água para se limpar e depois procurar um lugar sem poluição. Então essa é uma das sugestões que eu trago para trabalhar a questão mais concreta, falando sobre poluição, que você pode explorar com crianças do infantil ao quinto ano, como eu já falei, de acordo com a idade deles, de acordo com alguma dificuldade que eles tenham ou não. Isso aí vai depender da sua criatividade, do seu planejamento, né, para a turma. Outra sugestão que eu trago ainda, mexendo com água, aí a gente pode explorar a temperatura, a textura que a água tem, é quente, é fria, você pode adicionar água morna, água gelada. Isso você vai precisar de alguns recipientes, e essa sugestão aqui em específico, a gente vai precisar de 2 recipientes, não precisa ser igual a esse, tá? Você pode colocar em 2 panelinhas de plástico, o que você tiver a seu alcance, e a criança vai transpor a água de um ambiente para outro. Como? Utilizando um esponja. Então ela vai pegar a água desse recipiente e colocar no outro recipiente e espremer. Então vejam que nesse momento eu estou trabalhando a coordenação motora fina, a criança está apertando, trabalhando textura. Então tem várias habilidades que a gente consegue desenvolver explorando essa atividade. Professores do AEE que me seguem e me assistem aqui, vocês podem utilizar essa atividade com o seu aluno nos atendimentos, tá bom? Você forra a mesa da sua sala com plástico, ou se você tem espaço, senta no chão com ela, e aí tenho certeza que eles vão fazer essa atividade de forma bem legal para vocês. Então fica aí como sugestão, tanto para a sala regular como para a sala de recursos, mas é uma atividade bem dinâmica que a criança vai estar ali manuseando. A gente vai trabalhar a questão sensorial, a questão motora, a visual. Então tem várias habilidades aí que a gente consegue explorar com uma única atividade. Na dica número 3, eu trago para vocês a sugestão de trabalhar com as crianças a conscientização coletiva, onde as crianças vão ser agentes da conscientização que vão trabalhar fora da sala de aula nesse caso. Produza com as crianças pequenos panfletos ou cartazes, elas podem entregar na hora da saída aos pais, elas podem fazer pequenos cartazes, você pode digitar e desenhar, ou elas mesmas podem escrever, isso vai depender do ano escolar que você trabalha, e você pode colar em lugares estratégicos. Eu amo esse tipo de atividade porque as crianças estão sendo agentes nesse momento, elas estão levando o conhecimento que está sendo mostrado para elas dentro da sala e elas estão externando, estão levando para fora do ambiente ali da sala de aula. Então, produzir pequenos cartazes ou lembretes de fecha a torneira, colocar perto da pia, no banheiro, usar a garrafinha para não ficar estragando água no bebedouro, tudo isso são atividades que trabalham a conscientização e as crianças poderão sim desenvolver essas atividades ali fora da sala com o grupo dos seus colegas e levando aquilo para toda a comunidade escolar, tanto os profissionais como os outros colegas das outras turmas e para os pais no momento da chegada, no momento da saída ou em um momento específico que você queira preparar para que eles façam isso
com os pais. Fica uma dica aí bem bacana, é bem prática de fazer. Eu já realizei quando eu trabalhei com o segundo ano esse tipo de atividade lá em 2019 e foi bem legal. Fiz, funciona e eu recomendo para que vocês façam também. Já a atividade número 4 é aquela atividade de escrita que tenha significado. Sou totalmente contra aquelas atividades onde a criança só copia, escreve e não tem sentido nenhum. No meu site tem essa proposta de atividade que eu vou compartilhar com vocês agora. É um texto da Turma da Mônica, onde tem dicas para usar conscientemente sua água. Então essa dica é a número 4, mas ela pode tanto sistematizar a dica número 3 da confecção dos cartazes, ou ela pode anteceder esse momento. É uma dica que você vai aí desenvolver o tema da conscientização do uso da água. Então você pode colocar isso aqui numa folha, no projetor, na parede, né, fazer coletivo, ou você pode imprimir grande, fazer um mega cartaz para colocar na sala e fazer individualmente a folhinha onde você vai ler nessa atividade aqui. As crianças estão mostrando várias atitudes que conservam a água. Então, lavar o carro utilizando um balde em vez de mangueira, tem a mãe varrendo a calçada em vez de lavar. Então, tem várias dicas aí. Partindo dessa ideia da conscientização, tem a atividade de registro escrito, que vem na sequência, é o mesmo material. Então, tem as imagens aqui, que é um pequeno conceito. E aqui tem as imagens onde as crianças estão fazendo o oposto do que a tirinha nos fala, né? As crianças estão fazendo aqui o oposto. Elas estão, ó, tem também nesse formato solto as imagens. Então tem a menina aqui escovando os dentes, Magali escovando os dentes com a torneira aberta. E a gente vai explorar aí qual a atitude que ela está fazendo que não está correta e qual seria a atitude correta. Então elas vão escrever, registrar e vão ou podem desenhar. Então, eu coloquei todas as imagens aqui para a gente desenvolver aqui essa percepção visual para que as crianças possam escrever. Então, vamos lá. Minha criança não escreve. O que é que eu posso fazer? Se a criança não escreve, mas ela já copia, ela é uma criança do segundo ano, então, para a produção de frases, ela ainda tem alguma dificuldade. Você pode fazer essas frases coletivas com a turma, onde todos participam, fazer o registro e eles copiam. É uma cópia, já é um treino para cópia do quadro, mas é uma cópia com significado. Não é um texto por escrever, é um texto que vão partir deles as ideias. E é importante que no momento que vocês façam esse registro no quadro, vocês destaquem as palavras importantes ali para as crianças que você vai estar trabalhando durante a aula. Então, surgiu a palavra água, você depois pede para eles marcarem com lápis colorido, pintar a palavra água, a palavra torneira, a palavra mangueira. Todas as palavras que têm significado, têm maior sentido naquela frase, vocês podem destacar, porque é uma maneira de você trabalhar também a leitura. Então, vocês podem fazer o registro dessas formas, ou ela pode colar o desenho e fazer o desenho oposto, né? Com qual seria a atitude correta? Ela pode desenhar numa folha, num espaço maior, ou falar. Então, se a criança não escreve, a criança não desenha, mas ela fala, ela é verbal, você pode utilizar essas imagens para que ela fale e você pode sim fazer o registro para ela. Então, esse momento é muito importante. A gente vai ver aqui os níveis de escrita, como é que as crianças estão compreendendo. É uma maneira da gente fazer o registro de forma que dê sentido. Eu gosto muito disso. Isso é muito importante. Vamos copiar? Bora copiar, mas vamos copiar de uma maneira que aquilo tenha sentido para a criança. Eu acho que é a maneira mais importante e mais eficaz, principalmente para as turmas que estão em processo de alfabetização. Como eu amo a alfabetização, vocês sempre vão me ver linkando as atividades para esse lado, tá? Mesmo que você trabalhe com quarto, com quinto ano, mas sua turma tem dificuldade, é muito importante você ter sempre essa visão. Ah, mas meu aluno já sabe ler. Sim, ele sabe ler, mas ele ainda tem dificuldade para produzir um texto mais criativo ou criar frases. Depende muito da sua turma, da sua realidade. Mas como eu sou professora que trabalhou muitos anos com alfabetização, então eu sempre vou linkar, pensar nas atividades que façam sentido nesse processo de construção de leitura e escrita, certo? Então, a gente parte aí para a dica número 5 com vocês,
que seria a sistematização, o fechamento de tudo que foi vivenciado durante a semana. Todas essas dicas que eu dei para vocês, essas 4 até agora, eu vou dar a 5ª dica agora, são dicas que podem ser vivenciadas ao longo de 1 ou 2 semanas, tá? Você não precisa fazer ela todos os dias, nem vai fazer sentido também. O assunto, o tema, economizar água, poluição, é algo que ele precisa ser vivenciado todos os dias, né? Durante o ano todo. Então é todo dia que a gente vai lembrar de fechar a torneira, é todo dia que a gente vai lembrar de não poluir. Então são questões que a gente trabalha com a criança, mas que elas precisam ficar com aquilo na cabecinha para o resto da vida, né? Afinal de contas, a gente contribui para a formação de pessoas, seres humanos conscientes. Esse é o nosso intuito. Então, depois de você vivenciar todas essas etapas com a turma, de fazer as experiências, de fazer o registro escrito da maneira que você acha pertinente para sua turma, eu acho legal a gente construir um painel coletivo, que seria aí o fechamento de tudo que a gente vivenciou. Então, no blog eu também vou disponibilizar para vocês, também é um arquivo gratuito, o painel do Dia da Água. Eu vou deixar a foto aqui com a minha turma, vou deixar o painel prontinho com a minha turma também de 2019. Foi muito bacana esse momento. Nessa época era uma turma de 4º ano, porque eu comecei o ano com 4º, aí fiquei até acho que maio e depois fui para um 2º. E você pode colocar esse painel, se na sua escola tem um ambiente para fazer exposição coletiva, as crianças vão fazer essa parte e vão gostar muito, tenho certeza. Então tem um tema aqui, 22 de março, Dia Mundial da Água. Tem aqui a torneira, eu imprimi aqui no tamanho do A4 simples, mas vocês vão ver que a minha tá bem maior. Vocês viram, né, que a minha tá bem maior, porque eu imprimi em modo pôster, certo? Então eu imprimi, se eu não me engano, acho que 2x2, mas ficou bem maior. Você pode usar esse tamanho se você tem um espaço menor, mas se o espaço for maior, você pode imprimir no modo pôster. Então aqui tem o planeta Água, né, o planeta Terra, aliás, como se tivesse aqui, ó, na metade de água. Eu coloquei aqui a frase, cada gota conta. E onde é que estão as gotas? É nesse momento que entra a participação das crianças. Então você vai imprimir essa água. Então você pode direcionar esse momento para que elas façam desenhos sobre tudo que foi vivenciado. Então se ela quiser fazer um desenho sobre poluição ou sobre a economia da água, você pode deixar livre esse momento ou você pode direcionar. Como as crianças já desenharam o momento de economia da água, então bora fazer aqui um registro dos desenhos sobre a poluição. O que a gente pode evitar? Então as crianças vão fazer o desenho aqui e você vai expor como se estivesse saindo da torneira as gotinhas de água. Então elas estão participando. É um momento também que você pode avaliar o que as crianças compreenderam desse processo. Lembra que eu falei que eu sempre vou puxar um pouquinho para aquilo que eu estou vivenciando, como eu trabalho com educação inclusiva e a gente precisa inserir no plano de ensino individual das crianças os instrumentos avaliativos. Então você tem aquela criança autista que não escreve, que não é alfabetizada, mas que é uma criança que participou efetivamente desse processo, ela consegue fazer desenhos, consegue desenhar. Por que não fazer desse momento aqui um momento de avaliação? A criança conseguir fazer um desenho significativo para aquilo que foi vivenciado durante os dias que você explorou o tema. Então esse pode também ser um instrumento de avaliação, tanto dessa criança como da turma toda. Tudo vai depender do seu objetivo, do que você quer em trabalhar, desenvolver esse tema. Combinado assim? Bom, então esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Como eu falei, não é um planejamento prontinho que eu tô dando para você, tudo ali alinhadinho para você, mastigado para você já colocar em prática na sua sala, mas eu compartilhei ideias que realmente eu já fiz ou eu faria. Tem coisas que eu já fiz aqui, tem coisas que eu vou fazer. A experiência de trabalhar com a esponja de água, eu vou trabalhar com meus alunos na sala de recursos e dá muito para a gente utilizar todas essas sugestões, independente da turma que você tenha. Lembrando que é apenas questão de adaptar para a idade, para o ano escolar, para os seus objetivos com os seus alunos, ok? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha aí para o canal continuar crescendo e a gente se vê na próxima semana. Ah, lembrando,
Todas as atividades que tiver link, eu vou deixar fixado no primeiro comentário. São arquivos gratuitos do meu blog, etnprof.com. Vou deixar aqui escrito para você acessar. Lá você encontra a atividade de todos os temas, para todas as turmas. Só é você clicar, digita lá no campo de pesquisa, Dia da Água, Dia Mundial da Água, você vai encontrar algumas sugestões, mas eu já vou deixar os links fixados no primeiro comentário, ok? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima semana. Beijo!